Vídeo polêmico no domingão, seus capitalistas, porque hoje nós vamos falar sobre o calote que os Estados Unidos pode dar no mundo todo. E como é que fica o dólar? Se os Estados Unidos dão um calote, como é que vai ficar o dólar? Será que é o fim dos Estados Unidos e do dólar, como alguns estão falando por aí? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Assiste até o final, já vai deixando seu like, seu capitalista, e bora compartilhar a tela. Lembrando que domingão aí, pessoal, hoje, às 20 horas, tem live aqui no canal com o Felp. A gente vai falar sobre mercado, análise gráfica. Você tá mais do que convidado para cair para dentro aí. Ativa o lembrete aqui, ó, receber notificação, ó, pro YouTube te avisar quando a live começar. Eu vou deixar o link da live aí na descrição. E caraca, eu tava vendo aqui no retorno, pô, fiquei bonitão com essa oversize aqui da Insider aí, meu. É off-white essa aqui, essa cor, meu. Bonitona, né? Eu sou gato demais. Bora cair pra dentro aí, seu capitalista, porque autoestima é tudo. Yellen, vamos começando aqui a falar sobre a Yellen. Quem é Yellen, Gabriel? Yellen é a secretária do Tesouro americano, ou também conhecida como a vovozinha. Ela falou aí que se os Estados Unidos não estourarem o teto de gastos, a consequência pode ser uma catástrofe econômica e financeira. Mas será, Gabriel, que eu deveria estar me preocupando com isso? Na última semana eu recebi muitos comentários preocupados com essa questão. Ou o ideal é você cuidar da sua vida e no que está no seu controle. Você vai descobrir no final desse vídeo por que eu estou falando isso, ok? Então, a Yellen tá fazendo aquele alarde, é claro que eles querem que estoure o teto de gastos, é claro que eles querem mais dinheiro, né, pessoal? Então a Yellen já falou que se esse teto não for aprovado, o resultado pode ser catastrófico para a economia financeira global. O Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, também já saiu aí limpando a sua barra e falou, olha aí, seus congressistas, vocês estão brigando aí, essa briga entre republicanos e democratas, eu não tenho nada a ver, vocês que se acertem, porque se vocês não se acertarem, o Fed não vai conseguir pagar essa conta aí não. O Fed detém mais de 20% da dívida americana, certo? A gente já vai falar sobre quais países mais detêm as dívidas, os títulos americanos, e o Fed detém mais de 20%. Então o Fed é um grande comprador da dívida americana. Só que o povo deixou muito claro que dessa vez, se não estourar o teto de gastos, a bomba pode ser tão grande que aí o Fed, né, não consiga aí, segurar essa bucha. Então não presuma que o Fed pode proteger a economia dos Estados Unidos de um calote, né, de dívida. Então o alerta está dado, né, pessoal? E aí tá essa briga. A galera mais de direita dos Estados Unidos, digamos assim, eles querem aprovar esse teto desde que os gastos reduzam. A galera mais de esquerda, ela quer aprovar esse teto para gastar mais, para conseguir, a partir de junho, continuar pagando as contas do país, porque se isso não for aprovado, já em junho agora, daqui a pouco mais de 2 semanas, os Estados Unidos não vão mais ter dinheiro para pagar nem a aposentadoria dos velhinhos, cara. Medicare, essas questões aí. Então é um problema. E aí, a briga é, poxa, nós temos que aprovar esse teto, se não aprovar, o negócio vai ser feio. Pode rolar até um reset financeiro global. Mas para aprovar, o que a galera mais de direita quer? Quer que pelo menos gaste-se menos, né? E a galera mais de esquerda quer continuar gastando cada vez mais. E por que então a gente está vendo cada vez esse problema acontecendo com mais frequência de ter que aumentar o teto de gastos? Justamente pelo déficit que a gente observa aqui nas contas públicas dos Estados Unidos. Tá aí o indicador na sua tela, seu capitalista, aonde a gente justamente consegue ver que a partir dos anos 2000 é que o negócio começa a ficar mais complicado com relação a esses déficits orçamentários. O que são esses déficits? O governo, ele tem uma arrecadação, o governo tem o que entra e tem o que sai. O déficit é quando sai mais do que entra. Então, a partir dos anos 2000, a gente começa a ver que as contas da maior economia do mundo não estão fechando muito bem. Os Estados Unidos estão gastando mais do que arrecada. Ele está pagando as contas através de endividamento. E conforme essa dívida vai aumentando, o custo da dívida também aumenta, então é uma bola de neve. Por isso que muitas pessoas dizem que uma hora o dólar vai chegar ao fim, uma hora
os Estados Unidos vai colapsar, porque a dívida vai aumentar tanto que eles não vão conseguir gerar arrecadação para pagar o próprio juro da dívida. Principalmente em momentos de juro elevado, como o que a gente está vivendo agora, que as taxas de juros americanas estão acima de 5%. Se você parar para pensar, há poucos meses atrás estava em 0%. Agora está em 5%. Então é um peso acima, a mais, né, em cima aí das contas públicas, né, pessoal? E o que seria necessário? Seria necessário, assim como no Brasil, né, gastar menos para que esses déficits reduzam. Só que será que eles querem gastar menos, os capitalistas? Pois é. E quem que está segurando a bucha? Quem que está segurando os títulos americanos? Está aí a lista dos principais detentores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, onde nós temos em primeiro lugar o Japão, com mais de $1 trilhão da dívida americana, justamente essa dívida que eles usam para se financiar, já que eles gastam mais do que arrecadam. Depois nós temos a China. Opa, então quem diz aí que a China vai substituir os Estados Unidos e tal? Não é bem assim. Porque se os Estados Unidos colapsarem, se os títulos americanos forem pro saco, se o dólar for pro saco, a China vai junto. Porque boa parte do capital da China está em dólares, está em títulos americanos. E a China é o segundo maior detentor de títulos dos Estados Unidos. É o segundo país que mais empresta dinheiro para os Estados Unidos. Exatamente. 859 bilhões de dólares, seus capitalistas. Depois nós temos aqui o Reino Unido, nós temos aqui o Canadá, né, Taiwan, Índia, Hong Kong, e aí o Brasilzão aqui, ó, 214 bilhões de dólares, segundo aqui uma pesquisa realizada em janeiro de 23, tá, pessoal? E esses são os dados da Statista, só para a gente ter uma ideia de como está esse posicionamento. Então você percebe aí que a China, ela tá amarrada e o Brasil também. Então eu vi que muitas pessoas estavam torcendo aí para que fosse o fim dos Estados Unidos, os imperialistas e tal. Calma, cara, porque se os Estados Unidos tiver um problema, o Brasil pode ir junto, né? Mais de 80%, da última vez que eu vi, mais de 80% das reservas do Brasil eram em dólares, tá? Então se der um problema no dólar ou nos Estados Unidos, pode ser que a gente tenha problemas também, né? Então é isso. E eu acho muito difícil também a moeda chinesa substituir o dólar, porque, poxa, você tem lá o Xi Jinping que ele deprecia a própria moeda para exportar. Então eu acho muito difícil que a moeda chinesa ela venha a ser usada como reserva de valor, assim como o dólar é usado. Ah, mas Gabriel, o dólar também eles imprimem e perde valor. É que acontece que o dólar tem mais solidez, né? Ele é mais respeitado. O dólar perde valor, mas as outras moedas perdem mais valor que o dólar. Então é isso que você tem que observar, né, pessoal? A dívida dos Estados Unidos realmente ela é assustadora, são 31 indo para 32 trilhões de dólares. Uma hora realmente isso aqui vai ser impagável, tá, pessoal? Mas eu acredito que eles ainda vão conseguir empurrar o problema com a barriga. Então eu acredito que ainda não existe muitos motivos para se preocupar no curto prazo, mas nas próximas décadas, com certeza, isso aqui vai ser um problema que deve levar o mundo para um reset financeiro, né? Um novo rearranjo global financeiro, né, pessoal? Mas por enquanto, acredito que eles vão conseguir empurrar esse problema aí com a barriga, tá? E aí, o mais provável é que eles estourem o teto de gastos aí até junho, então tem mais algumas semanas, geralmente eles deixam até o último minutinho para dar aquela judiada, sabe? Mas geralmente passa. E não é a primeira vez que isso acontece, tá, pessoal? Então os Estados Unidos podem elevar limite de dívida pela 13ª vez seguida. Isso, pessoal, vem acontecendo, pasmem, isso vem acontecendo já desde 1960, onde os Estados Unidos já aumentaram o teto de gastos 78 vezes desde 1960, pessoal. 78 vezes já que o teto não foi respeitado. Aquela história, né? Acho que eles aprenderam bem com os políticos brasileiros aqui. Se tem a meta, aí qualquer coisa se dobra a meta, não tem problema. Então, para que você tem um teto se você já estourou esse teto 78 vezes e aparentemente vai ser estourado 79 vezes? Sendo que dessas 78 vezes, 49 foram sob presidentes republicanos e 29 sob presidentes democratas. Beleza, pessoal?
De 2010 para cá, a gente viu vários reajustes. Se a gente observar aqui, né, pessoal, mais do que dobrou, né, o teto de gastos de 2010 para cá. Então, é o que a gente estava falando, né? O governo cada vez vai gastando mais e a solução que eles estão encontrando é emitir mais dívida, né? Essa que é a grande jogada. E os países, por enquanto, né, estão aí comprando essa dívida. A gente não sabe até quando que isso vai acontecer. Uma hora os impérios geralmente caem, né? Então, é legal a gente ficar de olho nisso aí. O teto de gastos, pessoal, ele foi criado lá nos Estados Unidos em 1917 e serve como um freio nos gastos já aprovados pelo Congresso e pela Casa Branca. O limite da dívida é a quantia total de dinheiro que o governo está autorizado a pegar emprestado por meio da venda de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, para cumprir suas obrigações como pagamentos de benefícios de Seguridade Social, Medicare, salários de militares, juros sobre a dívida nacional e restituições de impostos, pessoal. Então, quando eles falaram que talvez esse teto não fosse aprovado, né, esse estouro, e os Estados Unidos dessem um calote, eles estavam falando, olha, como é que fica os velhinhos, né, a Seguridade Social. Então, como é que fica aí os velhinhos e tal. Então, tem toda essa pressão, por isso que eu acredito que, poxa, já estouraram 78, eu acho que vão estourar 79 e quem sabe lá na 80ª vez aí deu algum problema, né, pessoal? Pois é. Em 2011, por exemplo, a Standard & Poor's, que é uma casa de research, de análise lá, de classificação, ela rebaixou a nota dos Estados Unidos pela primeira vez na história. Então é relativamente recente isso, né, pessoal? 2011, então, pela primeira vez, por conta de algo parecido com o que está acontecendo agora, a Standard & Poor's rebaixou as notas dos bons americanos de AAA para AA+. Essa foi a primeira vez na história que os Estados Unidos tiveram sua nota rebaixada por conta desse risco, então, desse calote e tudo mais, certo? Isso, claro, né, faz aí a dívida americana perder credibilidade, certo? Os países começam a ficar um pouco com o pé atrás. Opa, será que esses caras vão conseguir me pagar mesmo? Ou deveria estar comprando ouro? Quem sabe comprar um pouquinho de Bitcoin, né? O Brasil acho que deveria estar saindo um pouco até do dólar e indo mais para ouro. O Brasil tem pouquíssimo ouro nas reservas lá do Banco Central, né, pessoal? Então, realmente é interessante a gente observar isso aí, a nossa dependência ainda do dólar, né? Mas tá aí, né, pessoal, em 2011, então teve esse risco, mas ali no último minuto do segundo tempo, os caras aprovaram, né, o Senado dos Estados Unidos aprovou o aumento do teto da dívida para evitar o calote, isso falando lá de 2011, tá, pessoal? Só para lembrar e mostrar para vocês ficarem mais tranquilos que isso já aconteceu na história e talvez não deva ser motivo, né, de grandes preocupações. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Não é uma coisa que está no nosso controle. Claro que a gente sempre pode gerenciar risco. Acredito que o ouro poderia se beneficiar muito, né? Caso ocorresse um problema com o dólar, porque o ouro é uma aposta contra o dólar, tá? Mas acredito que por enquanto tá tudo tranquilo. Não acredito que vá ser o fim do dólar agora, tá? Depois de 2030 talvez, mas por enquanto tá de boa. E aí, né, lá em 2011, o projeto de lei é resultado de acordo entre parlamentares republicanos e democratas, após meses de intenso debate e às vésperas do fim do prazo para o calote, né? Claro que nessas conversas, nesse aperto, naquela pressão muito toma lá da cá, deve ter acontecido, né, seus capitalistas? A gente sabe que o negócio não é muito limpo não, né? Mas o acordo permitiu elevar o teto da dívida pública norte-americana em pelo menos 2,1 trilhões de dólares. E aí, então, o dia foi salvo lá em 2011. Vamos ver o que aconteceu com o dólar lá em 2011. Para quem estava perguntando, poxa, e aí, o que pode acontecer com o dólar? Vamos olhar o que aconteceu na história para ver se a gente consegue ter alguma ideia. Então, essa treta, seus capitalistas, foi resolvida em agosto de 2011. Então, vamos dar um zoom aqui, ó. Aqui é legal a gente relembrar, para quem assiste os vídeos até o final, para quem gosta do conteúdo, deixa o like aí, pô, deixa o like. Eu sei que mimizento não chega até o final, vocês estão aqui que vão mudar de patamar. Aqui, ó, aconteceu a crise de 2008, tá? Olha que interessante como ocorre o flight to quality, né? Primeiro aqui, ó,
A crise inicia e depois corrige. Por isso que eu acredito, ó, que o dólar vai repetir isso aqui caso aconteça uma crise agora em 2023, 2024, tá? Acredito que num primeiro momento, ó, o dinheiro vai pro dólar. Olha que interessante, isso aqui é o dólar index, tá? O dinheiro foi pro dólar lá em 2008 e lá depois em 2009 que ele sai, né? Que a galera volta a posicionar nos ativos e tal. A galera usa o dólar como reserva, né? E acredito que dessa vez, se acontecer alguma coisa na economia, não vai ser diferente. Mas muito bem, o assunto não é esse. O assunto é este aqui, ó. O que aconteceu com o dólar lá em agosto de 2011. Então estamos por aqui, ó. Agosto de 2011 tá nessa dobrinha aqui, ó. Tá vendo? O que aconteceu aqui, ó? Você consegue ver claramente o dólar ganhando valor. Olha lá. Ganhando valor depois que aprova o teto de gastos. Então, quando aprova o teto de gastos aqui, ó, quando os Estados Unidos vai gastar mais, tá tudo bem? Você imagina que, poxa, o dólar vai depreciar, vão imprimir mais dinheiro, mas não. Não. Simplesmente o dólar subiu. A galera, opa, apazigou. Vamos empurrar o problema com a barriga, tá tudo certo. E a vida que segue. E eu acredito que algo parecido vai acontecer, tá, seus capitalistas? Por isso que eu não tô muito preocupado com isso, não. Eu tô muito mais preocupado com a macro, com essas questões que a gente vem falando nos últimos vídeos aqui do canal, do que com essa questão aí do calote americano. Eu acredito que eles não vão ser loucos de deixar a economia deles entrar em default. Acho muito difícil. Se acontecer, é importante você ter um pouquinho de ouro, quem sabe Bitcoin na sua carteira. É sempre legal diversificar e assumir a humildade perante a incerteza. Beleza, seus capitalistas? Por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. E, ó, lembrete, hein? Hoje à noite, às 20 horas, tem live aqui no canal com o Felp. Não perde, já ativa o lembrete, o link tá aqui na descrição. Se você quiser continuar maratonando, tem mais vídeos aqui que eu vou deixar aqui na descrição também. Forte abraço, seu capitalista. Tchau, tchau.